Olá, mente iluminada! Hoje estou aqui para oferecer um curso gratuito, o curso Comunicação Não Violenta para Terapia de Casais. Esse curso é um presente para você e também uma ferramenta que nós utilizamos na terapia de casais. Ele não tem custo, ele vai estar completamente disponível para você, inclusive com o material, ok? Sem maiores necessidades de inscrição e um processo muito simples. E eu vou explicar para você o processo, porque você vai achar no YouTube disponível a primeira aula, que é essa aqui. Então senta aí porque é uma aula completa. Mas depois da primeira aula, eu vou te mostrar como você vai ter acesso às 4 aulas, que eu vou deixar no nosso site disponível, tá bom? Como é que funciona? Vamos ver isso? Você vai entrar no site do cienciameditativa.com, onde tem todo o nosso trabalho explicado, o Instagram, YouTube, os canais, blog, o Substack, tudo que a gente tem aqui, que você pode ver com calma. Você vai clicar em terapia, aqui ó, no processo de terapia, e aí você entra na página de terapia. Terapia de casal, terapia de família, aqui é a página. Lá no final da página você vai ter as 4 aulas disponíveis, tá? E como receber a apostila completa com um resumo teórico das aulas e também os exercícios que vão ajudar no processo terapêutico. Vamos lá, sem perder tempo, para o curso completo. Começa aqui, entendendo primeiro o que é terapia para casal, terapia para família, terapia para relacionamento. Ao entender isso, fica mais fácil depois de entender a entrada da comunicação não violenta como grande ferramenta para a melhoria das relações, ok? Acompanha, que aqui a gente não perde tempo e te dá informação, te dá suporte. Vamos lá. Paradoxo do afeto. Por que o amor não basta para sustentar uma união, um relacionamento? O que a ciência tem a nos falar sobre essa coisa de ficar repetindo os conflitos, ficar repetindo as discussões? A ilusão da autossuficiência. Primeiro que as pessoas não procuram ajuda, se acham autossuficientes para resolver tudo. Na expectativa, elas têm a expectativa de que o relacionamento vai ser como era ali no começo, né? Onde havia atração, desejo compartilhado, um interesse que despertou a relação. Mas depois de um tempo a realidade se impõe, vem um ciclo. Pautas idênticas de briga, discussão, a mesma conversa sendo repetida, repetida. E eu, trabalhando há mais de 20 anos com isso, posso lhe dizer, muitas vezes assuntos que um casal carrega por 20, 30 anos, por décadas, que poderia ter sido feito um acordo, uma conversa um pouco mais elaborada lá atrás, poderia ter ajudado e não ter causado tantos problemas. O desgaste relacional não decorre da ausência de amor, mas da carência sistêmica de um método. E aqui a terapia vem a ajudar nisso. A herança da retaliação. Por que o ciclo se repete? Primeiro que nós temos raízes autocráticas. Né? Até o século XX, a ordem familiar era patriarcal, a sua estrutura, e isso tem resquícios nas mentalidades no dia de hoje, o que causa necessidade de um aperfeiçoamento, uma necessidade de se adaptar a essa visão. As pessoas acham que não, mas elas carregam muito da nossa ancestralidade no modelo mental. E isso acaba gerando uma ameaça à integridade na relação, que pode acontecer de ou gerar um conflito excessivo, porque as pessoas acabam não cedendo espaço, ou um silêncio excessivo de determinadas questões. Então, o reflexo contemporâneo, diante desse impasse, esse impulso ancestral, dita, né, se vai recuar, se vai se submeter, mas não facilita o processo de empatia e de desenvolvimento. O laboratório da infância, vamos entender isso. Observação, que é a aprendizagem lá de trás que todos nós temos. A criança testemunha esse mesmo processo que aconteceu com os pais, os conflitos dos nossos pais. Ela codifica isso, o cérebro não vê, não tem uma autorregulação, inclusive não tem muito preparo, né, para fazer todo o entendimento. Aí, quando surgem situações adultas, o gatilho está lá pronto para ser disparado, ele é reativado. E aí acaba se repetindo determinados conflitos e padrões. Esse é um dos modelos que explica como está sistematizado. E por isso que, nossa, nós estamos no século XXI, estamos reproduzindo, mas é que a coisa é mais complexa. E não é só dizer, eu acho que eu sei, eu tenho consciência. É preciso um trabalho por causa da complexidade da implementação dessa estrutura. E aqui a terapia faz toda a diferença, porque é a ferramenta adequada para fazer esse processo de conscientização. Que a pessoa que não conhece, a pessoa mal treinada, acha que pode treinar sozinha, né? Seja para qualquer atividade.
o sequestro neural, então. E quando isso se instala, você tem o sequestro neural, o córtex pré-frontal, ele acaba sendo desativado, que é a capacidade de projeção, a capacidade de organização, mesmo que sejam de ideias e raciocínios. E aí nós temos esses centros subcorticais hiperativos, né, que é as reações mais instintivas, o que degrada a relação, degrada o diálogo, né? Então, durante a exacerbação da briga, o discurso serve apenas para defesa ou ataque. A racionalidade já foi sequestrada. Por isso que, na maioria das vezes, o casal fica num nível de diálogo muito pobre, muito difícil, né? A regra dos 69%. Esse aqui dá um subentende, mas é real esse número, sabe? A regra do 69, né? É que, em geral, a maior parte das discussões entre o casal, 31% é de solucionáveis. É uma questão de situacional, mais fácil organização, de compromisso simples, em geral. Mas 69% estão relacionadas a estruturas de personalidade. E que daí precisa de uma discussão mais profunda. Mas o casal não sabe distinguir e não quer também, muitas vezes, por causa que vai mexer. E aí, então, isso aí vai se acumulando, sabe? Vai ficando esse. Você imagina uma sala onde 69% das coisas são móveis antigos. Essa sala perde oxigênio, né? Perde mobilidade. A armadilha de demand withdrawal, né? O desconhecimento dessa regra gera o padrão de pressionar, de recuar, ela aumenta o conflito, né? Como se a sala da relação, tendo 69% de imóveis antigos, ela não tem espaço para a própria relação, né? Tá bom? O colapso, né? E a sociedade não está ajudando as relações, em geral, né? Os divórcios, por exemplo, no Brasil, nós temos aí o dado de 2024, 500 mil. A repetição de conflitos não é uma dor invisível, ela é uma crise demográfica. E é claro que, da forma como a sociedade caminha, aumenta a pressão sobre as relações e, por vários motivos, e não se dá alternativas, não se dá tempo, não se dá saídas, não se dá diálogo para isso. Pelo contrário, a pressão só aumenta. Então, nós temos o declínio da longevidade afetiva. As relações estão ficando mais pobres e as relações estão ficando mais curtas também. Então, nos anos 2000, a média era de 17 anos dos relacionamentos, 2010 caiu para 16, olha como isso acelera. 2024, 13,8 anos, né? Caindo para 13, né? Já tá 14 para 13. O ponto crítico, né? 47,8%, quase metade dos casamentos no Brasil se encerra antes de atingir a primeira década. E esse problema é justamente essa despreparo, essa questão do diálogo que falta. É realmente uma coisa que pode ser feita, sabe? Mas eu acho que falta esse processo de conscientização. Nós não somos preparados para o diálogo. E as redes sociais, e as bolhas, e os feeds, dificulta ainda mais, sabe? Então eu vejo hoje muito mais dificuldade nos casais do que eu via 20 anos atrás. Terapia de casal, por exemplo, terapia familiar, 20 anos atrás era muito mais fácil, muito mais fácil. Quer ver um exemplo? Livros. Eu sugeria livros para os casais lerem, aí eles vinham com os livros lidos, com discussões sobre a temática dos livros, sobre a relação. Hoje em dia isso é dificílimo, um casal que consiga fazer isso, sabe? Então esse é um dos exemplos que a própria terapia também se ajusta, né? Para isso. O próprio curso aqui, né, em vídeo, tentando trazer informações e detalhes para vocês, é um exemplo disso, né? O fracasso no apogeu. A idade média ao divorciar das mulheres, 41,6 anos, idade média ao divorciar dos homens, 44,5 anos. O paradoxo da competência, né? E esse paradoxo da competência é muito presente, sabe? Que é essa questão de achar, né, que eu dá conta. Porque até essa idade eles dão conta do ajuste da vida, do patrimônio, da evolução profissional. E quando isso se consolida, que vai explicitar a relação, o coração, a proximidade, os casais entram em conflito. Eles entram em discussões, eles não conseguem enxergar um norte mais tranquilo para eles mesmos. E é onde acontecem todos os problemas. Anatomia do divórcio emocional. Então, é um atrito não resolvido, né? A reincidência de conflitos, sem método de reparação. Depois nós temos o isolamento afetivo. Depois de um tempo, aquele cansaço, aquele silêncio. E por último, o desgaste final. O vínculo é corroído até o ponto de ruptura.
irreversível, né? Aí é um afastamento. O que eu, às vezes, lido com alguns casais é que esse afastamento se dá de tal modo que eles se acomodam distantes. Aí é uma perda de qualidade de vida, uma perda de vida mesmo, de disposição, sabe? É como se acomodasse cada um num canto e fala, deixa, já nem ligo, né? Mas tudo que a vida pode criar, pode construir de uma parceria é perdido completamente. O custo oculto da omissão. Então nós temos, né, que é esse silêncio, né, o que, que ele gera? Biologia do estresse, né, a hostilidade é latente, ela mantém o indivíduo em estado de alerta, ele não percebe isso, que está afetando o sono, que está afetando o humor, né, níveis de cortisol, corrosão da intimidade, né, a pessoa já não se sente à vontade junto ao outro, né, e esse é o ponto. Aqui, aí eu fico tão triste, porque muitos pais não percebem essa herança transferida. Você e tem a frase da pedagogia, né, que os pais educam pelas costas, que assim, não é pelo que você fala, não é pelo que você diz, é pelo como você age. Então aí faz toda a diferença e toda atrapalhada também, sabe? A fronteira da consciência, então, existe. Na maioria das pessoas, um analfabetismo emocional. A incapacidade de reconhecer, um método de reconhecer. Muitas vezes, sabe como a terapia funciona? Por exemplo, eu vejo um dos dois no casal ou na família, quando é terapia familiar. Ah, eu não quero, vai, tá bom, lá, vou lá fazer. E vai fazer. Mas só de ter alguém, só de tipo, oh, vou conversar lá com o Vitor. E aí, tudo bem? Como é que foi a semana? Só disso dá uma clareada. A pessoa, puta, Vitor, pisei na bola, sabe? Puta, chegou naquele fim de semana, eu tava cansado, aí a pessoa falou isso, meu filho falou isso, aí eu respondi, cara, não devia, né? Ela falou, putz, por que você respondeu desse jeito? Ai, cara, eu tava assim, assim. Gente, você não tem ideia do valor disso. É muito grande, porque a chance de melhora da relação, porque tá conversando, porque tá ganhando consciência, é muito grande. As relações melhoram demais por causa de. E eu tô falando uma pessoa que nem queria fazer, sabe? Então, é essa sombra que ganha luz. É essa a ideia. A sombra que ganha luz. Expressão através de emoções secundárias, né? Que vai expressar na sombra, foco em mudar a essência do parceiro, a culpa é sempre do outro, né? E esse padrão reativo, né, de demand withdraw, que eu coloquei para vocês e já expliquei, né? Acaba gerando pressão e recuo. O que acontece se você consegue colocar luz, consciência? Tradução clara de estados afetivos, você consegue perceber o limite da sua emoção, o limite da emoção do outro, você consegue revelar a vulnerabilidade. Ih, tem que revelar, isso aqui é para quebrar a língua, né? Revelar vulnerabilidade não é fácil. Precisa estar numa posição, saber se colocar numa posição muito confortável, muito estável, né? Então, aqui a terapia é fantástico para isso. Foco no gerenciamento das diferenças e diálogo estruturado. E aqui, terapia com ferramenta, né, conforme a gente tem falado, diagnóstico preciso, identificar os gatilhos, dialogar sobre eles, né? Existe um método para isso, né? Existe uma ferramenta para isso, não adianta entrar na IA e, eu acho isso. É claro que ela é feita por viés de confirmação, você vai receber bastante viés de confirmação e não vai dialogar, né? E assim, se o problema é falta de diálogo, você vai buscar uma inteligência artificial justamente a se afastar do comportamento que está faltando, entende? E aí você trazer isso como tradução afetiva, né? Saber ensinar o casal a traduzir, né, essa hostilidade defensiva em vulnerabilidade, em diálogo tranquilo, em posições de segurança. E esse é um ponto que muita gente não faz o processo terapêutico, justamente porque não sabe que a terapia leva a todos para uma posição de segurança para diálogo, né? E isso é muito importante. Então você desaprende a defesa, que é uma das coisas que afeta o processo de solução, né? A superação da crise conjugal exige uma profunda mudança de consciência, né? Rever comportamentos retaliatórios, explosões, ironia e o próprio fechamento defensivo. Tá bom? Eu acho que a coragem da iluminação relacional, a coragem de trazer luz para isso. O amor sincero é o pressuposto para iniciar a jornada, né? Você quer a relação? Você quer evoluir? Você quer crescer, você quer estar melhor, você quer aproveitar a vida em parceria. É multiplicar por 2 o aproveitamento da vida, porque você tem uma outra pessoa ali junto com você para aproveitar a vida, sabe? Para ver as cores da vida, para ver a luz da vida. Então, rompa o ciclo de repetição e se comprometa a um processo. Essa é uma introdução à questão da terapia de casal. Agora que você entendeu o que é a terapia de casal e como ela funciona, nós vamos para a importância da comunicação não violenta, que é um outro nível de instrumentalização de solução de conflitos, que mais avançado.
e que se encaixe, que pode ser muito utilizado na terapia de casal. Eu uso bastante, vocês vão até entender por quê. Porém, nós estamos falando de algo mais elaborado aqui, porque é algo até usado, né, como método entre diplomatas, é usado como método nas Nações Unidas, é usado como método em conflitos internacionais e também é utilizado, né, na terapia de casal também, tá bom? Então vamos para lá. Já deixei tudo prontinho aqui para não termos perda de tempo e o vídeo ficar bom. Essa aula fica boa para você, a primeira aula, são 4 aulas, tá bom? Então, o poder da linhagem. São 170 anos de tradição na ideia de usar a comunicação não violenta, a expressão não violenta, como maneira de transformar conflitos. Então, aqui, muito antes desses todos esses problemas que a gente falou, já havia esse estudo e o desenvolvimento da estratégia de não violência para o desenvolvimento de relacionamentos. Então, aqui nós temos as grandes figuras representativas desse processo. E eu tenho a felicidade, infelizmente, eu nasci depois, enquanto eu estou aqui nesse corpo terreno, só 2 delas estavam vivas, eu estudei com as 2. Então, por isso que eu me coloco como uma pessoa para te ajudar com o uso desta ferramenta tão poderosa, né. E não é uma coincidência, não é uma tradição rigorosa, não é de texto a texto, é de vida a vida e é de mestre a discípulo. São mestres e alunos que aprenderam uns com os outros aqui. E é o que a gente vai ver isso. Essa linhagem que pode ser aplicada para terapia de casais. Primeiro a gente precisa falar de Thoreau. Thoreau, você vai achar o livro dele, Desobediência Civil. Você vai, meu Deus, para resolver o problema de relacionamento da minha família, eu tenho que falar em desobediência civil. Não, você não precisa ler o Desobediência Civil, mas você precisa entender a ideia dele. Por exemplo, é um dos pilares utilizados pelo muitos dos primeiros grandes nomes da Universidade de Harvard. A consciência humana acima do império. Ele está falando de liberdade. A origem. Ele foi preso em 1846 por recusar-se a pagar impostos para uma guerra injusta. Que guerra é essa? A própria Guerra Civil Americana, que estava por detrás do conflito entre libertar, né, a população escrava, e ele é do norte, e ele era a favor dessa liberdade, e tinha o pessoal do sul, e o governo tentava manter o país unido, então continuava obrigando o respeito às leis escravocratas. E ele falou: não concordo, eu não quero pagar imposto, porque o meu imposto está indo para sustentar esse tipo de lei que está sustentando essa injustiça social. Então ele iniciou esse processo de recusar-se a pagar imposto, porque ele não concordava com esse tipo de uso do imposto dele. A mecânica, então, ações baseadas em princípios modificam as relações de poder estrutural. A prova: o único cidadão íntegro e desarmado pode desafiar sistemas apenas pela recusa de cooperar. Esse é o princípio. Ele trabalha, talvez como grande exemplo, na questão da vida simples, do contato com a natureza. Ele é a gente vai estudar mais profundamente ele. Você vai ver que a questão de saber simplificar a vida, saber sobre o essencial da vida é muito importante como base para fazer esse desenvolvimento de não cooperação com a violência. Mas é importante vocês saberem da onde veio o princípio. E nem que Thoreau, depois tem a questão para onde foi a Guerra Civil Americana, para onde foi o conflito da escravocrata, porque tinha violência muito grande, começou a ter violência muito grande dos dois lados. E aí nem ele é o grande exemplo da questão, mas os princípios estão lá, então por isso que é importante saber isso, né? Aí nós temos Tolstói, aí sim um grande questionador e um grande escritor, né? A recusa da lógica do inimigo. E cristão, né? Bastante cristão na sua abordagem. Apesar, eu fiz um vídeo a respeito disso, ele foi completamente transformado por uma metáfora cristã que veio do budismo. Ao fazer a linhagem da metáfora que ele utilizou para o processo de transformação da vida dele, isso está num outro vídeo que está disponível no YouTube. Ele fez essa transformação. A gente vai estudar Tolstói, vai dando uma olhada nessa metáfora. Ele vai fazer essa transformação de vida com base nessa metáfora budista cristã, né? Mas ele é bastante cristão. O Despertar, o autor de Guerra e Paz, encontrou nos escritos de Thoreau no auge da sua crise espiritual, quando realmente ele já era famoso, família tradicional, rico, mas ele não fazia sentido. E ele era muito respeitado, né, não só por Guerra e Paz, mas por Ana Karenina, que já eram romances considerados grandes obras da literatura. A força ativa entendeu que a não resistência a não resistência não é passividade, é a força mais ativa que existe.
Então, não colaborar com a violência, não colaborar com atos que são injustos e irregulares. O diagnóstico: a violência apenas multiplica ressentimentos que geram novas violências no futuro. A ponte, no fim da vida, tornou-se mentor de cartas de um jovem advogado indiano lutando contra o apartheid. Dizer que, assim, nossa, ele e Gandhi trocaram cartas, e isso foi muito significativo, ajudou muito Gandhi a orientar seus processos. Porém, o que o Tolstói fez foi muito grandioso. Ele fez escolas, fez processos de educação entre agricultores, fez organização da sociedade mais simples, virou um professor de carentes, e foi muito, muito significativo, sabe? Uma inspiração, assim, para esse para essa a forma de trabalho social, sabe? E abandonou todas as riquezas e tudo isso. Até teve a questão familiar, que a esposa queria preservar todo o patrimônio para os filhos. E aí não concordou com essa questão toda de voto de pobreza que ele queria fazer. Depois a gente vai ver isso com mais detalhes. E Gandhi, que talvez seja um dos mais famosos dessa linhagem, né, que a gente estou apresentando para vocês. Então ele discutiu com Tolstói entre 1909 e 1910 o papel da pureza interior na transformação externa. E era algo que Tolstói alertou muito o Gandhi. A transformação tem que ser de dentro para trabalhar nessa questão do comportamento e da expressão não violenta, entende? Então, nesse ponto, Gandhi foi muito orientado por Tolstói. E aí a questão da força da verdade, que é o nome do movimento que ele criou, Satyagraha. A não violência, a expressão da clareza, a expressão da comunicação, por isso que é tão importante na questão da terapia de casal, tem uma força, que é a força da verdade, a força da clareza. Então, acreditar nisso é uma maneira de preservar a busca da clareza na relação, tá? Então, o feito inédito, né, libertou 300 milhões de pessoas do Império Britânico sem seus seguidores dispararem um único tiro. A liberdade da Índia foi muito negociada. Gandhi assumiu um papel muito importante na condição de, inclusive, fazer os ingleses respeitarem os indianos, né? Mas precisou de muito esforço, tá? Foi muito, muito esforço. Porque a decadência inglesa não foi aceita assim. Ela estava com uma situação muito difícil depois da Segunda Guerra Mundial, mas tinha muitas perdas, né? Ela, de uma certa forma, explorava suas colônias e ia ter perda de resultados, né? Perda de ganhos. A condição absoluta. O praticante precisa purificar a si mesmo antes de pretender mudar o outro. Por isso que quando a gente fala da comunicação não violenta, comunicação não violenta, o trabalho interno é fundamental. Ele é muito importante. E o princípio, a paz começa na pacificação daquilo que acontece dentro da mente, né? Então, Gandhi sempre alertou esse processo interno, que é por isso que eu falo da comunicação não violenta, o processo terapêutico e até a meditação são ferramentas que vão ser fundamentais para que esse processo se dê. E aí nós vamos ter um aluno praticamente do Gandhi, a arma moral no coração do Ocidente, Martin Luther King Jr. A verificação, ele viaja à Índia em 1959, o Gandhi já tinha falecido, mas ele ficou encantado com o que aconteceu na Índia, o que havia acontecido lá e das histórias. Então ele falou, eu preciso aprender. E ele foi encontrar os líderes do movimento gandhiano, conversar com as pessoas, conversar com as pessoas presentes para que ele pudesse aprender o que aconteceu, como é que foi feito, como é que vocês resolveram esses conflitos. Foi, ainda mais nós estamos falando de 1959, né? Não tinha sistemas de comunicação, ele foi até lá para aprender com quem viveu aquilo. A prática, né, liderou todo o movimento de direitos civis nos Estados Unidos, né? Montgomery a Selma. Tudo isso foi influenciado por o que o Luther King aprendeu com o Gandhi. E bastante importante a gente destacar isso, porque isso nos chega até hoje. A gente vê a questão de conflito racial nos Estados Unidos, a gente vê a questão de eles terem elegido Barack Obama, e tudo tem a ver com o Luther King, tem a ver com as questões que Luther King conseguiu evoluir. E uma das coisas muito interessantes é que nós temos um movimento de um certo radicalismo de grupos e seitas, que é uma resposta às conquistas de Luther King da década de 60. Então, é um assunto muito interessante que, para quem gosta de história e estudar psicologia social, é muito interessante. Não é o foco aqui nosso, mas isso a gente pode ver nas capas dos jornais, tá? E o conflito interno, então, ele pregava a paz, mas era pressionado a silenciar sobre a guerra do Vietnã. Dentro do movimento, né, de direitos civis nos Estados Unidos, tinha uma questão atritosa. Porque a guerra do Vietnã era uma guerra do governo, por interesses do governo norte-americano, um governo
para eles, considerado branco, que tinham interesses e mandavam os mais pobres, os soldados. E ele não queria entrar nesse assunto. Ele falou, não, nosso movimento aqui, na década de 60, é um movimento pela é um movimento pela emancipação dos nossos direitos. Eu não quero me envolver com esse assunto de guerra, que esse assunto, sabe, assunto de branco, é o que ele dizia. A resolução. Aí tem um encontro transformador em 1966, que faz o Luther King entender de maneira mais profunda a não violência da maneira que ele já estava estudando desde a viagem para a Índia de 59. E com quem foi essa pessoa que em 1966 ele tem esse encontro transformador e ele lidera o movimento norte-americano de direitos civis para trabalhar de forma sistemática contra a Guerra do Vietnã. Meu querido professor Thich Nhat Hanh, meu mestre, quem me ordenou, com quem eu fiz vários retiros, com quem eu tive a possibilidade de ter conversas próximas, poucos tiveram, e também não eram longas conversas, é sempre um líder mundial muito requisitado. Mas a conexão histórica, em 1966, o Thich Nhat Hanh viaja aos Estados Unidos e faz reuniões e conversa sobre a questão que a violência, em qualquer lugar, é violência. Né? A violência ela não se isola. Né? Se ela acontece lá no Vietnã, ela está relacionada com os Estados Unidos, ela está relacionada. Então eles vão conversando sobre isso e Thich Nhat Hanh faz o ponto e ajusta isso para o movimento norte-americano, a mecânica da presença, e aí sim nós temos todo um trabalho muito bem estruturado por causa da tradição budista de atenção ao interior, atenção aos movimentos, atenção à respiração, atenção às emoções. Então, e é uma coisa de trabalhar melhor com o medo, né? Porque uma das coisas que afeta as relações é que a pessoa tem muito medo. Então, o Thich Nhat Hanh vai entender, né, como usar essas ferramentas para trabalhar o medo, e aí trabalhando essa questão do medo, a relação melhora, porque a comunicação vai melhorar. Então, o detalhe da transmissão viva, né? Fui ordenado por ele, pessoalmente, no mosteiro de Plum Village, na França. Eu fui ordenado em 2011, né? Transferindo a prática milenar, né? A prática do Zen, como forma, né? E ainda mais o Thich Nhat Hanh, que a gente vai estudar também mais profundamente a história, tudo isso, o fundador do budismo engajado. A gente vai ver essa questão de como trabalha o nosso interior e engajar ele na vida, né? Isso é uma coisa bastante importante que a gente também vai poder aprender. E Johann Galton, que também estudei com ele, né? Fiz cursos com o Galton, a não violência como ciência rigorosa, né? Ele é fundador dos Estudos da Paz, mediou mais de 150 conflitos armados no mundo, é um assessor da ONU, guerras civis e tensões nucleares, a legitimidade, ele é criador desse método transcende, que a gente vai estudar nesse curso, adotado pelas Nações Unidas como manual oficial de resolução de conflitos, que é o que você vai aprender, né, nessas aulas. A filosofia prática, ele estudou Gandhi com rigor de sociólogo, estudou cientificamente a metodologia gandiana e prova que resolver um conflito não é escolher lados. Né? Por isso que às vezes é curioso, eu tenho casais que eu vejo que causam um tilt na cabeça. Eles estão em extremo conflito. E eu consigo conversar muito bem com um e conversar muito bem com o outro sem ficar, esse está certo, tá tomando partido. E sendo super sincero, dizendo, poxa, aqui você pisou na bola, né? Ai, Vitor, foi assim, foi difícil. E com o outro a mesma coisa, não, você não devia ter feito, né? E fica a sinceridade da relação que eu tenho com eles, mesmo eles quase se matando ali, às vezes, sabe? E tem a ver com o que a gente aprende com Galton, assim, que não precisa exatamente escolher lado, mas sim fazer esse processo de entendimento. E deixar claro aqui, né? Porque depois vão falar que até a coisa da política, né? Não. Tem uma questão, tem situações que não há técnica que resolva, tá? E a gente sabe quais são elas, sabe? A gente vai ver isso na última aula do curso. Quais são as situações que, quando vai para esse lugar aí, a coisa, a técnica não vai alcançar isso aí, tá? Depois a gente vai ver, vai ficar para a última aula. Então eu já estou fazendo aqui o gancho para você não se perder das outras aulas, tá bom? Então, o que nós temos, né, no método dele? Né? Ele vê chamar ABC, porque tem atitude, que a gente vai ver qual a atitude das pessoas, a gente estuda isso de maneira, né, comportamento e a contradição, e como é que isso se relaciona, tá? Não vou aprofundar aqui porque não é o foco, essa é a primeira aula, senão vai ficar muita coisa. Mas está aqui, ó, gente. É isso aqui que a gente vai ver neste curso. Ó quanta coisa. Da integridade individual do Thoreau, da não resistência de Tolstói, que Gandhi aprendeu e desenvolveu nessa busca pela força da verdade no movimento, a coerência moral de Luther King,
a paz interior, né, aprender a desenvolver esse processo de fortalecimento interior com o meu mestre Thich Nhat Hanh e trazer isso num método científico através do Galton. Você, e assim, primeiro, dificilmente você vai encontrar alguém, até por causa da idade, né, que estudou com mais do que dois. Eu estudei com os dois. E essa linhagem aqui, você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Você não vai encontrar ninguém que faça um processo de desenvolvimento, de terapia, de contato de outra maneira, tá bom? Então, acompanha, dei a dica para vocês, eu espero que isso reforce, onde a história encontra a prática. Eu falei para vocês, eu tive o privilégio de estudar diretamente com dois desses gigantes, né? Recebi transmissão, sou ordenado, né? Acho que dá para ver aqui meu certificado de ordenação está ali atrás. E estudei essa questão de sociologia com o Galton, com os cursos, com o método, com os livros dele. E a diferença não é só teoria, é a transmissão viva. Eu vou estar transmitindo para vocês, vou estar tentando ensinar e vou estar sempre disponível, né, para vocês entrarem em contato e ajudar também, tá bom? Da paz mundial para a paz de relacionamentos, né, familiar, conjugal, né, os princípios que libertaram tantas pessoas vai poder libertar você, trazer mais felicidade para sua vida. Segurança, paz interior e a possibilidade de desfrute maior, tá? Essa é a espinha dorsal do curso, é o que eu vou ensinar para vocês nas próximas 3 aulas, e eu espero que você aproveite. Lembrando que, como é que você vai acessar as outras aulas? Você vai entrar no site do Ciência Meditativa e vai entrar aqui no link da terapia. Aí vai chegar aqui no site da terapia, que explica meu trabalho, lá embaixo tá lá as 4 aulas para você e como acessar o material de resumo das 4 aulas com as técnicas, tá bom? Combinado? Então, até a próxima aula.